Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo vou falar da noite do dia 2, em que teve um jantar ali com o Ciro, Datena, Gisele, a esposa do Ciro, e o presidente do PDT, Carlos Lupe. Tem revelação importante lá. Mas antes de falar disso, eu quero pedir a ajuda daqueles que ainda não se inscreveram. Se puderem, se inscrevam, ativem as notificações e todos vocês que já estão aqui com a gente, se puderem, deixem o like e comentem alguma coisa aqui embaixo, porque isso é extremamente importante para o nosso trabalho. Bom, meus amigos, o dia 2 foi muito produtivo para o Ciro, né? Que esteve pela manhã nos protestos no Rio de Janeiro, discursou. Não vou entrar no detalhe dos discursos, já gravei 2 vídeos sobre os protestos do dia 2. À tarde ele foi para São Paulo, discursou e durante a noite teve um jantar com Datena, aquele que é cotado para sair do PSL e ir para o PDT. Também estiveram presentes a Gisele, esposa do Ciro, e o Carlos Lupe, presidente do PDT. E aí o jornal Estado de São Paulo divulgou inicialmente, e vários outros jornais também estão repercutindo essa informação de que o jantar foi para quê? Tratar das alianças para 2022. E um detalhe importante aqui que muita gente talvez não tenha prestado atenção, uma frasezinha do Lupe, que ele disse o seguinte: Datena topa o que for melhor para o projeto do Ciro. Se a gente leva isso aqui ao pé da letra, a gente pode concluir tranquilamente: Datena vai apoiar Ciro Gomes em 2022. William, mas o Datena não é pré-candidato à presidência da República? Sim, mas a gente já tem observado pelo noticiário já há algumas semanas que o próprio Datena reconhece hoje que o PSL, que é o partido que ele acabou de entrar, está meio que dando uma gelada nele. Nesse movimento de fusão com o DEM, o que mais vai ter ali é pré-candidato à presidência. Você tem o Rodrigo Pacheco, que é especulado para sair do DEM e ir para o PSD, mas ainda está no DEM, e essa fusão esfriou essa possibilidade dele sair. Você tem, mas eu acho que não vai ser candidato também. Você tem o Mandetta, é outro nome. Então, e você tem ali também o Datena. Então, o Datena, que não é bobo, já percebeu que está sendo deixado de lado e já deu declarações aí, públicas inclusive, de que não está satisfeito. E aí existe um convite formal para que ele vá para o PDT. Foi especulado como vice, eu gravei um vídeo sobre isso. Para mim não faz sentido você ter um vice do mesmo partido, a não ser que o Ciro fique isolado, como ficou em 2018. Aí você tem que ter uma solução caseira, como se teve com a Cátia Abreu sendo vice do Ciro Gomes. Ciro conseguindo ter alguma aliança e os partidos aliados indicarem o nome para vice, claro, tem que ter uma sensibilidade com o projeto, tem que ter uma certa afinidade. Não é assim, toma o Michel Temer aí. Não é assim que funciona. Aí, nesse caso, eu acho que o Datena seria melhor aproveitado concorrendo ao Senado pelo Estado de São Paulo. E cá entre nós, é um nome muito importante. Lá no Estado tem uma inserção no meio do povão que é realmente assim. Se isso aqui for confirmado, como tudo indica que será, e eu confio que o Lupe só falou isso porque tem certeza do que está falando, olha, é realmente uma notícia que pode mudar muito a vida do Ciro no principal colégio eleitoral do país. Porque o Datena, quando aparecia nas pesquisas concorrendo ao Senado, ele aparecia em várias delas liderando ou muito bem colocado, mesmo não dizendo que seria. Então, se coloca o nome dele, já aparece lá na frente. E quando começar realmente a campanha, o Datena com esse seu jeito, sabe falar uma linguagem que o povo entende, olha, realmente pode ser algo fantástico para a candidatura do Ciro no estado de São Paulo. Mas vamos tratar de um ponto importante aqui, quando ele fala que o Datena topa o que for melhor para o projeto do Ciro. Projeto. Então aqui eu não vou entrar em detalhes. O Datena tem um programa que fala de violência e tal. Não vou entrar nesses pontos, eu quero ficar preso aqui à questão do projeto. Por que eu falo disso? Porque se a gente vai para esses temas gerais do tipo desemprego, miséria, pobreza, desigualdade social, todo político, do Bolsonaro, passando pelo Lula, Ciro, Dória, Leite, Mandetta, Datena, Simone Tebet, todos vão concordar. Não, é preciso acabar com o desemprego, é preciso você reduzir a desigualdade social. Todo mundo concorda que isso aí é um problema a ser enfrentado. A grande questão é como. Todo mundo concorda que tem que melhorar a educação pública no país, a saúde, a segurança. Isso aí ninguém duvida. A grande questão é como e, detalhe, de onde vai vir o dinheiro?
Que esse é um problema que pouca gente discute. Você vai na campanha, tá aquele tanto de político, propaganda bonita, maravilhosa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você pergunta de onde vem o dinheiro? Eu não sei. Aí gagueja, dá aquela resposta bonita, sai pela tangente daqui, sai pela tangente ali, e não explica. O Ciro explica. O Ciro tem um projeto, um livro, tá aqui atrás da minha estante, detalhando o que ele vai fazer se for presidente. De onde vem o dinheiro? Você vai aumentar a tributação? Vai. Para quê? Aumentar de quem? Para diminuir de quem? Esse é o ponto. Então, pegando aqui alguns detalhes, aí o Ciro vai conversar com o Datena e certamente fala: Datena, tudo bem, nessa questão de desemprego, desigualdade, pobreza, nós concordamos. Mas você concorda comigo, Datena, que é necessário aumentar o imposto sobre as grandes heranças? Aqui quem tem a casinha, o carro e uma chácara, esqueça. Grandes, milhões e milhões. Para que se faça o quê? Se reduza o imposto sobre as pequenas heranças. Aí o Datena olha e fala: faz sentido. Datena, você concorda que é necessário cobrar tributo sobre lucros e dividendos, que só o Brasil e a Estônia não cobram? Datena, concordo. Por quê? Não, para a gente conseguir colocar um programa renda mínima, por exemplo, a gente chamar de programa Suplicy. Aí o Datena fala: concordo. E eu poderia citar aqui vários outros problemas, que o Ciro fala de onde vem o dinheiro. Aumentando a arrecadação do Estado, daqueles que hoje encaram no Brasil quase que um paraíso fiscal, porque aqui o pobre paga mais imposto que o rico, inclusive no consumo, né? Porque o consumo, você vai comprar um arroz no mercado, a tributação que o pobre paga naqueles 5 quilos de arroz é a mesma de um muito rico. Então é necessário corrigir essas distorções. E aí o Ciro fala disso. Datena, você concorda? Concordo, Ciro. E aí você pode avançar para outros assuntos. Como, por exemplo, ter uma política que faça com que a nossa indústria nacional, que já representou 30% do PIB, e hoje representa 10, 11, volte a ter uma importância, gerando emprego de qualidade aqui dentro e não lá fora. Você concorda, Datena? Opa, concordo. Então, e eu poderia falar aqui de várias outras coisas. Então é nesse ponto que o Datena está disposto a topar o que for preciso, o que for melhor, nas palavras do Lupe, para o projeto do Ciro. E aí eu sei que nesse vídeo talvez vai vir alguém dizer assim: eu não acredito que o Ciro vai aceitar o apoio do Datena. Bom, primeiro, eles são amigos. Segundo, apoio não se recusa, você só agradece. E mais, a gente não pode julgar alguém por aquilo que a gente vê na televisão, porque ali nós estamos vendo o apresentador de um programa. Na rádio, o Datena tem mais liberdade para expor sua opinião e tal. Eu já assisti, pelo menos assim, nos últimos 2 anos, todas as entrevistas que o Ciro concede ao Datena. Particularmente, o que ele fala ali junto com o Ciro, eu até hoje não me lembro de algo que eu discorde. Já assisti a entrevista do Datena com o Boulos. Detalhe importante, o Boulos convidou o Datena para ser vice dele em 2020. O Datena disse isso na cara do Boulos. O Boulos só concordou. Ficou balançando a cabeça caladinho, não desmentiu. Então é necessário entender essas questões que vão além daquilo que a gente vê na televisão e no rádio. O Ciro tem elogiado o Datena há muito tempo. E quando eu vejo o Ciro elogiando alguém da forma como ele faz, por exemplo, com o Datena e com algumas outras pessoas, que tem aqueles elogios que são protocolares, né? Meu amigo fulano, meu amigo Beltrano, aí tudo bem, é amigo de convivência. Mas o tipo de elogio que o Ciro faz ao Datena e algumas outras figuras que às vezes geram uma preocupação se vai estar com o Ciro ou não em 2022, vai além daquilo que a gente consegue compreender. Que o Ciro não conversa com este só quando é entrevistado ali na rádio ou na televisão. Ele conversa também fora dos holofotes. E se o Ciro, conversando fora dos holofotes com alguns, ainda assim faz elogios públicos e muitas vezes elogios fortes, é porque o Ciro, que é esperto, não é bobo nem nada, sabe do que está falando. Eu não vi o Ciro, por exemplo, elogiando o Romero Jucá e outras figuras que adoram jantar com o Lula, por exemplo, né? Então esses pontos são importantes. Até para a gente entender que, olha, para 2022, o Ciro tem dito que as alianças vão surpreender. E dentro dessas surpresas, é natural que uma surpresa desagrade parte da militância, que outra surpresa desagrade outra parte. Agora, é importante a gente lembrar, né, que o Ciro, para ser eleito, vai ter que buscar voto onde não tem. E eu não percebo que o Ciro, para fazer esse movimento, está abrindo mão de quê?
do seu projeto, que é o que o Datena, nesse momento, está declarando aqui, ou que o Lupe está dizendo que o Datena topa qualquer coisa para apoiar o Ciro em 2022. Então é necessário aguardar. Muita gente tem dito que o Ciro está isolado. O Lula, por exemplo, disse: o Ciro está ficando isolado. Eu discordo. Na verdade, eu acho que o Ciro, de todos esses pré-candidatos, é aquele que tem maior trânsito da esquerda à direita. O Dória, por exemplo, dialoga com quem? Com quem é de centro e com quem é de centro-direita e de direita. O Lula com quem é de esquerda e com a banda podre do MDB e alguns personagens do centro. Bolsonaro ficou com a direita e extrema-direita. O Ciro não, vai do Boulos, Freixo, Datena, Mandetta. Ciro dialoga com o Tasso Gereissati, Júnior Bozella, do PSL, elogiou o Ciro recentemente. Então, desses pré-candidatos, o Ciro me parece aquele que consegue dialogar com maior número, inclusive, de opositores. E o Centrão, William? O Centrão conversa com todo mundo. O Centrão não coloca nem na conta de um ou de outro, porque isso aqui realmente é um caso à parte. Bom, e se essa aproximação do Datena, que lá atrás era uma simples especulação, foi se confirmando e agora chegou num ponto aqui da gente poder afirmar que o Datena vai sim apoiar Ciro Gomes em 2022, será que outras especulações serão confirmadas daqui para frente? Em São Paulo, por exemplo, algumas pessoas tratavam com uma certa dificuldade e estranheza o Ciro receber o apoio, por exemplo, de Geraldo Alckmin, governador, Márcio França, vice, Datena na chapa ali concorrendo ao Senado. Agora me parece que essa chance fica ainda maior. William, mas e o Scaff? Bom, o Scaff realmente não dá para engolir o Paulo Scaff. Só que ele disse algo essa semana interessante, que não está disposto a concorrer contra o Datena. Isso foi divulgado por alguns sites, eu vou deixar o link aqui embaixo. Por quê? Disse a matéria, o Scaff acredita que Datena se elegeria tranquilamente ao Senado pela exposição midiática que tem diariamente. Então o Scaff era dado como certo na chapa com Alckmin e França. Mas se o Datena falar, vou ser candidato, o Scaff sabe que a chance dele diminui drasticamente. Bom, meus amigos, vamos aguardar, porque se isso aqui realmente for confirmado, e eu acredito que o Lupe não falaria isso se não tivesse certeza, é uma grande notícia para o Ciro receber o apoio de alguém como o Datena, que se a nível nacional não está tão forte assim como um candidato a presidente, lá em São Paulo ele pode ajudar muito o Ciro a crescer naquele que é o principal colégio eleitoral do país. Qualquer grande novidade em relação a esse assunto eu trago aqui para vocês e eu agradeço a todos e os convido para que olhem outros vídeos do canal, fortaleça esse nosso trabalho, toda a ajuda que vocês nos dão é muito, mas muito importante mesmo. Pessoal, valeu e até mais!